tudo que há em mim. Se prostre em adoração. Seu amor inunda os corações. Tua paixão inflama nossa vida. Tua presença quebra tudo que não é real. Santo, 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 está cercado de toda glória, e a plenitude está onde você está. Sua voz ecoa sobre a terra e céus, e tudo que há em mim se prostra em adoração. Seu amor inunda os corações. Tua paixão inflama nossa vida. Tua presença quebra tudo que não é real. Santo, 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 presença. Clame pela glória do Senhor.
Diga que o Senhor é santo. Diga que o Senhor é santo. Santo. Louve ao Senhor com toda a tua alma. Bendiga minha alma ao Senhor. Santo. 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 Bendiga ao Senhor com palavras. Adore o Senhor com cânticos, com salmos. Aleluia. Porque o Senhor preparou para nós um banquete. Vamos ser recíprocos com o nosso Pai. Vamos oferecer louvor. Vamos cantar em seu nome. Não importa quantas palavras, não importa se vai ser repetido uma palavra só. Santo, 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 santo. Apenas fale com a sua alma. Bendiga ao Senhor a minha alma. Fogo e glória! Vem com fogo e glória, Deus, com tua presença, com tua presença. Vem com fogo e glória, Deus, com tua presença. A presença do nosso Pai é real. A presença do nosso Pai não é de se sentir na pele, não é somente uma emoção, mas é pela fé. Nós vivemos pela fé, então tudo que se move é pela fé, crendo. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar.
onde flui o amor, onde flui o amor. Na presença do Senhor, é na presença do Senhor que você encontra o amor que você precisa. Nada nesse mundo é capaz de preencher aquilo que o Senhor pode. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar uma canção que a primeira vez que eu ouvi ela, eu já lembrei da palavra que tem sido lançada sobre tempos de velocidade, velozmente. Nós vamos correr velozmente assim que nós nos disponibilizarmos. Quem crê aqui que vai correr velozmente? Aleluia, eu creio. Vamos. Eu posso ver rios de vida, caminhos, rompendo barreiras. Eu posso ouvir o rompimento do grande mover do teu Espírito. De novo, eu posso ver rios de vida, caminhos, aleluia. Eu posso ouvir o rompimento do grande mover do teu Espírito. E esse é o tempo, de aceleração. Quem crê? Esse é o tempo, velozmente. Estou correndo velozmente. Já chegou o meu encontro. Aceleração. Velozmente. Estou correndo velozmente. Já chegou o meu encontro. Eu posso ver rios de vida, abrindo caminhos, rompendo barreiras. Eu posso ouvir o rompimento do grande mover do teu Espírito. Do grande mover do teu Espírito. Velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou o meu encontro. Estou correndo velozmente. Já chegou o meu encontro. Aceleração. Cantem comigo. Eu posso ver rios de vida. Não se preocupe, não, porque está na palavra. Abrindo caminhos, rompendo barreiras. Esse rio da vida é a palavra. Eu posso ouvir o rompimento do grande mover do teu Espírito. Esse é o tempo de aceleração nessa igreja. Aleluia! Esse é o tempo de aceleração. Velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou o meu encontro.
Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Levante suas mãos ao Senhor. Diga, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, celebramos o seu nome. Diga palavras de honra, de gratidão ao Senhor. Levante sua voz, abra sua boca com toda firmeza e diga: Pai. Vamos, gente, fale com o Senhor, diga: Pai, eu creio num tempo de aceleração. Eu creio no que a sua palavra diz. Nós cremos e nos posicionamos assim, Senhor. Te agradecemos pelo seu Espírito, lembrando ao nosso espírito de que é um tempo de aceleração. Nós não vamos ficar parados, nós não vamos ficar do mesmo jeito, nós vamos acelerar, porque o Senhor, o seu favor vai pegar junto quando você se mover. Então nós celebramos o seu nome, Senhor, glorificamos, porque o Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E nós celebramos o seu santo nome neste lugar. Em nome de Jesus, sente um pouco, mas não deixe esse ar de festa se aquietar não. Mantenha esse fogo aí, essa vontade de pular. Ou é só eu que estou com vontade de pular bem muito? Deixa aí, fica quietinho, mas fica aceso, querido. Fica aceso aí por dentro. Fica animado, fica fogueado. Porque, sabe, só na fervura que as coisas que não prestam saem. Crente morno, crente frio não dá certo não. Crente tem que ser fervendo, porque na fervura que as coisas da carne vão embora. As gorduras vão embora, as coisas que não prestam vão embora, as impurezas vão embora. Se você ficar frio, não vai sair as coisas erradas não. Tem que ser no fogo, amém? Eu quero agradecer o pessoal da música. Já posso dispensar vocês tomarem uma aguinha e se posicionarem, porque daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra e vocês já vão estar bem acomodados, amém? Que o Senhor multiplique graça e sabedoria na vida de vocês. Vocês estão bem, irmãos? Sejam todos muito bem-vindos no nome de Jesus. Tem alguém que fez festa de aniversário esses dias? Quem foi que aniversariou durante essa semana para a gente orar? E depois a gente comer bolo, na sua casa, né? Claro. Tá bom? Tem alguém que quer oração? Aniversário de nascimento, aniversário de casamento, aniversário de novo, nascimento. Tudo isso a gente comemora. Hoje não é culto de celebração? Não é para celebrar? Se você comemorou, você sabe o dia que você nasceu? Você sabe o dia que você nasceu de novo no Espírito? Você tem que comemorar. E o dia que casou? Não pode se esquecer. Se você casou, lembra da data do casamento para a gente comemorar e orar. Amém? Para a gente celebrar esse tempo. Então, não foi ninguém dessa semana? Então, glória a Deus, vamos dar prosseguimento, né? Nós queremos que você se sinta bem à vontade. Nós hoje vamos ouvir a palavra do Senhor. Quem aqui está com expectativa, amados? Quem está com expectativa mesmo? Não no pregador ou na pregadora, mas no Senhor. Porque a gente saiu de casa para ouvir o Senhor. E Ele vai usar um vaso, uma vasilha, né? Qualquer pessoa que esteja ministrando debaixo da unção e ministrando a palavra, Ele vai falar com você. Ele vai superar suas expectativas, mas se você tiver expectativa. Se você veio como se nada fosse acontecer, se fosse um dia normal, não vai acontecer nada. Mas se você está com expectativa, se você diz: Senhor, eu quero receber as respostas das minhas orações. Eu quero que o Senhor fale comigo. Sabe, querido, deixa eu ensinar uma coisa para você. Olhe para mim, o ministro Orlando vai ministrar a palavra. Mas eu quero ensinar a você como é que você recebe da parte de Deus por Ele. Fala comigo, Senhor. Fica ouvindo Ele pregar. E diz assim: Senhor, eu quero ouvir aquilo que eu falei contigo, aquilo que eu preciso. Fala comigo, diz para mim, Senhor. Aí você vai sugando da unção que está aqui sobre ele para ministrar. E aí o Senhor vai superar as suas expectativas. E você não sai daqui do mesmo jeito. Porque se fosse para a gente sair do mesmo jeito,
era melhor a gente ficar no nosso quarto, não é verdade? Mas nós estamos aqui para viver o extraordinário, para viver transformação. Glória a Deus! Então, todo mundo está com Bíblia aí? Você tem que ter Bíblia. Se você não tem Bíblia, senta do lado de uma pessoa que possa, folhear, porque, querida, é a palavra que liberta você. Tá bom? Então fica ligado aí na palavra, abra a sua Bíblia, fica atento, não deixa nada distrair você. Tá bom? Tudo bem? Vamos continuar? Vamos receber o ministro. Orlando, venha, meu filho, já é hora de você ministrar. Fique à vontade, seja guiado pelo Espírito. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Você está com expectativa em Deus? Amém? Então vamos dar continuidade a uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E se você estiver disponível a receber, você não sai da mesma forma. Amém? Vamos lá. Eu peço que você fique com sua Bíblia aberta, meditando, marcando. Você se alimenta aqui, medite em casa também. Seja um crente bereano. Enquanto Paulo, um homem cheio do Espírito Santo de revelação, ministrava, aquele povo estava ali observando se realmente o que Paulo estava dizendo estava escrito. Amém? Então, fique aí atento à palavra do Senhor. Pai, Tu tem liberdade para operar neste lugar. Pai, a palavra é Tua, Senhor. O povo também é Teu. Mestre, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, assim como esses instrumentos, precisou de alguém capacitado para tocá-lo. Em nome de Jesus, eu me coloco na Tua posição, Espírito Santo de Deus, como apenas um instrumento, mas que o Senhor venha falar com a Tua igreja de forma poderosa. Todo impedimento, toda barreira, nós repreendemos em nome de Jesus, e nós declaramos em nome de Jesus, altares sendo quebrados, espírito de idolatria sendo quebrado em nome de Jesus, espírito de incredulidade batendo em retirada em nome de Jesus, e a Tua palavra penetrando a cada coração nessa noite, é o que nós te pedimos, ó Pai, em um nome de Jesus, amém. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo por número 2. Juízes capítulo por número 2, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Juízes capítulo 2, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. E subiu o anjo do Senhor a Gilgal e a Abaquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não farei concerto com os moradores dessa terra. Antes derrubai os altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Porque fizeste isso? Pelo que também eu disse: não o expelirei de diante de vós. Antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou sua voz e chorou. Amém. Meus irmãos, essa passagem de Juízes, capítulo por número 2, vale nós lembrarmos nessa noite que o livro de Juízes é a continuidade do livro de Josué. O povo estão adentrando as terras prometidas que Deus havia prometido ao povo de Israel. Josué é um grande líder, sucessor de Moisés. Ele vai morrer,
Mas a promessa de Deus é contínua, e o povo permanece ali, adentrando nas terras que o Senhor havia prometido àquele povo. E o interessante disso tudo é que quando o povo está conquistando essas terras, vem aparecer agora, depois de determinado tempo, um anjo do Senhor aparece a este povo e começa a lembrar. Esse anjo ele vai trazer um relatório de uma aliança que foi feita daquele povo com o Senhor. O que está escrito no capítulo 2 do livro de Juízes é o mesmo que foi escrito na época de Moisés, no livro do Êxodo, capítulo 5, versículo 8, que é quando Deus fala através de Moisés que vai fazer uma aliança com aquele povo, e se aquele povo permanecer fielmente com eles, o Senhor iria permanecer abençoando aquele povo, e que aquela aliança iria ser perpétua, não iria ser quebrada. Mas agora nós vamos encontrar o próprio anjo do Senhor falando com aquele povo e trazendo o relatório do que havia acontecido. Porque você precisa entender que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver alianças feitas de Deus com o homem, aliança de um Deus perfeito com um homem imperfeito. E quando nós olhamos para o livro de Juízes, nós vamos ver um povo que Deus separou para ser diferente de todas as outras nações, um povo que Deus separou para adorar somente ao Senhor, um povo que o Senhor separou para ser diferente. Aleluia. E através dessa diferença viesse influenciar as nações vizinhas. Mas só que esse anjo ele vai dizer e vai lembrar para aquele povo, porque eles já haviam esquecido. Ele diz que tirou o povo do Egito, os livrou. E ainda nos diz o texto, capítulo 2, versículo 1 de Juízes: nunca invalidarei o meu concerto convosco, e quanto a vós não farei concerto. Perceba que em meio a essa aliança com o Senhor, e para que você venha ter uma boa compreensão essa noite, era como se Deus estivesse fazendo um contrato com aquela nação de Israel. E você já percebeu que quando você faz um contrato e assina esse contrato, se haver ali nesse contrato uma quebra, existem consequências? Porque se você faz um contrato e quebra ele, um contrato de aluguel de alguma coisa, se é quebrado o contrato, vai ter o quê? Multa. E para quem quebra aquele contrato, pensando ele que pode ser o quê? Um prejuízo. Porque ele não queria pagar, mas se foi quebrado o contrato. É por isso que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, infelizmente pessoas não compreendem e diz que Deus mata e que faz isso e aquilo, mas só que eram alianças feitas com o Senhor. E muitas vezes as pessoas morriam por quebra de aliança e não porque Deus estava matando o povo. E muitos ainda não compreenderam isso. Mas esse povo faz uma aliança com o Senhor. E quando há um contrato, há uma parte que é Deus quem vai fazer, e a outra é a nação de Israel que deveria ser feito. O que esse anjo está relembrando aqui é que Deus havia libertado eles, mas que Deus havia trazido uma ordem para aquele povo. E a ordem é essa: e quanto a vós, fareis concerto. Não fareis concerto com os moradores dessa terra. O que o Senhor está dizendo aqui: quando vocês chegarem nessa terra aí, vocês não vão fazer aliança com esse povo. Não fazer aliança e derrubar os altares deles. Por quê? Porque era um povo idólatra. E Deus separa uma nação para adorar somente a Ele, somente ao Deus verdadeiro. E até então, quando o povo estão prosseguindo, sendo liderado por Moisés, sendo liderado por Gideão, você vai observar nos textos bíblicos que todas as nações vizinhas estavam atemorizadas, porque sabia que o Deus daquela nação estava dando força e poder para eles alcançarem. Perceba que quando o povo chega ali até Jericó, uma cidade fechada com muralhas fortes, vai espias olhar aquilo ali. Aí tem uma prostituta por nome Raabe, e ela vai se encontrar com aqueles homens, os espias, e sabe o que é que ela diz? Que todo aquele povo está trancado e atemorizado por causa do Deus de vocês.
aquela mulher traz ali para eles dizendo que todo o povo está atemorizado e com medo. Estão ali trancados com medo de a qualquer momento aquele povo que Deus separou adentrar em Jericó. Mas só que Deus vai entrar ali. E Raabe é alguém que guarda aqueles homens e faz ali um concerto com eles. E diz, eles fazem ali combinado, se você não falar e nos guardar aqui, e eles ficam ali aproximadamente 3 dias, e o povo, o rei de Jericó fica sabendo que eles andaram por ali, e quer pegar esses espias e matar, mas só que ela os guardou, e ela disse, fizeram um concerto ali, um combinado, que quando eles viessem adentrar em Jericó, se ela permanecesse calada e não falasse para o inimigo o que eles haviam de fazer, ele iria poupar a vida de Raabe e de toda a sua família. E assim aconteceu. Então perceba que é uma nação que está conquistando, é um povo que está avançando, mas havia uma ordenança de Deus para eles. E o que o anjo vai dizer é que o povo não cumpriram. Perceba que o texto diz: e derribareis os altares, mas vós não obedeceis a minha voz. Por que fizeste isso? Juízes 2, versículo 2. No versículo 3 diz assim: porque também eu disse, não vos expelirei diante de vós, antes estarão a vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. O que o texto está dizendo aqui, irmãos, tem cadeira aqui, pode se aproximar, estou vendo 3 ali, tem 2 aqui na frente, sente-se, acomode, porque a casa é do Pai, na casa do Pai a gente tem que ficar acomodado. Que nada impeça de você ouvir a voz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pode sentar, venha, sente. Amém? Então perceba que esse povo, o que Deus está dizendo é a consequência da quebra da aliança. É que aqueles deuses iriam ficar por as costas deles. O inimigo iria permanecer por conta da quebra daquela aliança que havia acontecido. Mas ele disse, porque o povo não cumpre o que Deus exigiu, mas Deus permaneceu fiel no que ele havia dito. Porque quando ele diz que nunca invalidaria o concerto convosco, ele permaneceu fiel. O que eu prometi e o que eu fiz para separar esse povo não ia ser invalidado. E é por isso que através dessas tribos de Israel, que vai sair da tribo de Judá, o Messias, o próprio Jesus. Então ele permaneceu fiel, mas o povo foi quem permaneceu infiel. E o que acontece no livro de Juízes, o texto vai dizer que depois que o anjo retrata o que acontece ali, a quebra do contrato, da aliança que eles haviam feito com Deus, o povo começou a levantar a voz e chorar. Você já ouviu um ditado aí fora que diz que não adianta chorar pelo leite derramado? Porque é dessa forma. Depois que acontece, o povo vai chorar. Mas quando nós olhamos para o livro de Juízes, nós vamos observar uma palavra, uma passagem que é contínua. Em cada capítulo vai dizer: cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um fazia o que lhe parecia bom. E é aí que veio o resultado de tragédia para esse povo. Nós vamos observar que o livro de Juízes é necessário, nós vamos ver a misericórdia de Deus. Porque Deus, ele é infinitamente misericordioso. O povo estão a todo tempo, o inimigo prevalecendo. Perceba que é um povo liberto. Um povo que já havia sido liberto, estava sendo oprimido e com medo do próprio inimigo. A Bíblia vai nos dizer que quando esse povo plantavam, e quando era para colher, o inimigo dizia: já vão colher, vamos lá, e tomava toda a colheita do povo, por conta do que havia feito, por conta de consequências do que eles haviam feito. Mas nós vamos observar que a infinita misericórdia de Deus, o livro de Juízes, o Senhor sempre vai estar levantando alguém para libertar o povo das mãos do inimigo. Porque enquanto o povo estava em um declínio espiritual, um adultério espiritual, indo contra o próprio Deus,
sempre tinha alguém que permanecia fiel. E você precisa observar que nós vivenciamos uma época onde muitas pessoas se apostataram da fé. Mas enquanto muitos estão se apostatando da fé e fazendo o que acha ser certo, a sua própria vontade, Deus ainda permanece levantando pessoas, os seus remanescentes. Porque Deus sempre tem os fiéis dele, irmãos. Então você precisa observar que há um declínio espiritual, um povo que já havia sido liberto, agora estão sendo oprimidos pelo próprio inimigo. Mas Deus, quando levantava esse povo, líderes, para orientar o povo e para libertar das mãos do inimigo, passava-se um período, às vezes 8 anos, 20 anos de opressão, e logo depois que estava tudo bom, que o Senhor livrava, o povo voltava à idolatria. O povo voltava a fazer o que parecia certo. É um povo rebelde. Mas Deus levanta líderes para conduzir um povo imaturo. Um povo que permanecia, já sabia o que deveria ser feito, mas permanecia nesse declínio. Há poucos dias a Natália estava dizendo que é os crentes consumistas. É o retrato desse povo, é os crentes consumistas. Porque quando o negócio apertava, que o inimigo assolava, lembravam de Deus. E clamavam. E Deus, por sua infinita misericórdia, levantava alguém. E juntava o exército. E libertava o povo. Mas passa-se mais alguns anos e o povo faz da mesma forma. E quando Deus separa esse povo para ser uma nação santa e fazer a diferença, é a mesma coisa que Ele fez com a igreja de hoje. Deus levantou uma igreja para ser modelo, para ser governo, para ser cabeça. Nós sabemos que a carta de Efésios, Paulo vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Mas você precisa entender que Deus levantou a mim e a você para governar, para ser cabeça e não ser cauda. Mas uma igreja só será ser cabeça quando ela for modelo. Uma igreja, Deus só vai levantar ela para ser cabeça. E quando eu digo igreja, se trata a mim e a você e não ao templo. Porque nós só vamos ser levantados para governar, para avançar e para conquistar, quando nós formos exemplo. Quando não ser apenas de falar, mas de fazer e de cumprir. A Bíblia vai nos dizer, no próprio livro de Juízes, capítulo por número 6, versículo 25, vai nos retratar aonde Deus vai levantar alguém para libertar o povo de Israel por conta dessa apostasia. E esse homem, o nome é Gideão. E Deus diz: varão valoroso, aparece o anjo do Senhor a ele. E ele diz: mas como valoroso? Diante da situação que a gente está. Gideão, quando o anjo chega, ele está malhando trigo no lagar. E não se malha trigo em lagar. Quando você vai observar, o trigo se amassa o trigo numa eira, num lugar espaçoso. Mas era uma época onde o povo, na época da colheita, o inimigo chegava e carregava mesmo. Então ele está em um lagar onde amassa uva, um lugar pequeno e apertado, segurando o que era seu para o inimigo não roubar. E Deus vem e diz: varão valoroso. E ele diz: valoroso diante dessa situação? Cadê o Deus dos meus pais que fez milagres e maravilhas lá atrás? E aquele anjo se revela a ele. Ele corre para a casa dele, faz um sacrifício, o anjo consome ali. E ele se apavora porque diz que viu Deus. E Deus diz que ele não vai ser morto. E diz que com a força dele ele iria libertar Israel. E ele diz: mas como eu libertarei Israel sendo eu o menor da casa do meu pai? Mas Deus não quer saber se você é maior e se é menor não para agir. Deus quer um povo disponível. É um tempo de aceleração. E você precisa entender que Deus não quer saber da tua capacidade, porque quem capacita é Ele. Ele quer um povo disponível. Então observe que no versículo 25 de Juízes, Deus diz que Ele vai libertar Israel. Mas eu acho algo interessante aqui do que Deus vai pedir para Gideão. E aconteceu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque
porque está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha para cortar do bosque. Sabe o que é que Deus está pedindo aqui para Gideão? Deus está dizendo que vai, através dele, libertar o povo de Israel. Mas eu vejo aqui Deus fazendo algo primeiramente no interno, dentro da casa de Gideão. Ele diz: tu vai quebrar primeiramente o altar do teu pai. Pega o segundo boi e oferece em sacrifício, e quebra o altar de idolatria que tem aí. Aleluia. E eu acho algo interessante nisso aqui, irmãos. Porque quando nós observamos Deus dizendo que vai dar a vitória para Gideão, ele primeiramente tem que quebrar o altar do seu pai. E quando eu observei esse texto, eu comecei a lembrar que em Mateus capítulo 7, versículo 5, Jesus está ensinando o povo e diz que para que eles pudessem julgar e chamar aquele povo de hipócrita, que primeiramente eles tinham que tirar a trave que estava no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ele diz: tu pode até julgar algumas causas, alguma coisa que esteja errado, mas primeiramente conserta o teu interior. E é o que está acontecendo aqui com Gideão. Não tinha como é que Deus vai libertar o povo das mãos do inimigo idólatra, sendo que dentro da casa o próprio povo estava com idolatria. Aleluia. E ele diz: vai primeiro ali, quebra o altar do teu pai. Irmãos, se você observar isso aqui nos dias de hoje, Deus dá uma ordem para alguém para fazer algo. Tentaram matar Gideão. Tentaram matar Gideão por conta do que ele havia feito, porque ele quebrou o altar. E o Espírito Santo de Deus, ao olhar esse texto, o Espírito Santo de Deus diz: tu vai testificar da tua vida. O ano passado, há poucos meses, me acusaram de sequestro, porque eu tenho um filho pequeno de 5 anos, vai fazer. E sempre a mãe dizendo que o que eu dava não dava para nada, que não dava para criar um cachorro o valor que eu mandava, e toda semana eu mandando R$100, toda sexta-feira. E aquela perturbação, irmãos. E eu dizia: eu vou botar na justiça, porque às vezes o crente pensa, e eu tinha essa mentalidade, de que não poderia colocar na justiça, mas tem coisa que é preciso para se ajustar. E aí, essa pessoa perturbando, sendo influenciada pelo inimigo, alguém já apostatado da fé, e sempre essa perturbação. E eu disse: um dia eu tomo uma atitude. Chegou o dia, e você precisa entender que você tem que ficar com a revelação que Deus lhe deu. Quando o Guilherme nasceu, que ele vai fazer 5 anos, antes dessa criança nascer, Deus havia me dado uma revelação e disse: tu terás um filho, e esse filho não será teu, é meu, e tu só vai tomar conta dele. E foi essa a palavra que eu recebi. E o povo sempre dizendo: vai ser menino, vai ser menina. E eu já dizia para quem era próximo de mim: vai ser um menino, porque antes de nascer o Senhor já havia falado comigo. E eu guardei aquele ali, e até então eu não havia entendido, porque o Senhor disse: cuida dele, porque é meu. E eu guardei aquilo ali, e logo na frente eu fui observar o motivo de um menino estar sendo maltratado, de um menino não ser bem cuidado. Aí eu peguei o menino, passei 30 dias com ele aproximadamente. E quando foi para levar ele, eu falei que a minha irmã estava indo para São Paulo e que iria mandar ele por ela. E foi onde a mãe falou que não era para mandar, porque não tinha quem ficasse com esse menino, e que era para ficar na casa da mãe em Salvador. E eu disse: pronto, ele vai ficar comigo até o tempo que você encontrar alguém para você poder trabalhar. E ela concordou. Mas passa-se aproximadamente 5 dias, essa mulher diz que não é, que é para mandar para a mãe, que vai ficar mais próximo para quando vê ele. E olhando o próprio benefício. Pegue isso aqui para você entender o que o Espírito Santo de Deus quer dizer. Mas o Senhor diz: cuida desta criança.
E o que acontece é que eu congregando, trabalhando, matriculei o menino na escola. E eu disse, ele só sai daqui agora quando o juiz resolver. E o inimigo é astuto. E ela lançou em tudo quanto foi canto que eu tinha sequestrado o menino, que eu era um sequestrador. E o que mais me entristeceu disso foi olhar e observar pessoas que dizem ser crente, a questionar e a saber quem estava certo e quem estava errado. E você precisa saber da verdade. Mas quando eu olho à luz da palavra, tem coisa que a gente não pergunta A e nem a B. A gente vai para o Espírito Santo e pergunta, porque Ele nos responde. Porque às vezes a gente cai em pecado, em idolatria, em fofoca, por besteira. Mas isso aqui que Gideão, Deus pede para ele fazer, tentaram matar Gideão, porque ele quebrou o altar. E logo que aconteceu essas coisas, eu fui para o Senhor. E o Senhor apareceu a mim e falou comigo, me alegrei do que você fez. Porque eu questionei ao Senhor, disse, Senhor, o Senhor disse para eu cuidar desta criança, e eu estou fazendo o possível, e vou fazer para eu permanecer com ele e cuidar na tua casa. Mas o Senhor está vendo que a criança está no meio do que o Senhor não quer que aconteça. No meio de bebedice, de cigarro, disse daquilo, de você ver o seu filho para ser criado por Deus na casa do Senhor, e você vê numa situação dessa. Mas tem uma revelação e tem uma promessa de Deus. E você precisa entender que nesses últimos dias você vai ficar com o que Deus fala através do teu respeito. Você vai ficar com o que o Espírito Santo de Deus fala através de você e designou para você fazer. Gideão ele vai à noite e separa 10 servos dele e quebra o altar do seu pai. Mas era um altar de todo aquele povo. A Bíblia vai nos dizer que eles foram investigar quem foi que havia feito aquilo ali. E descobriram que foi Gideão. E agora o povo quer matar Gideão. E o pai de Gideão começa a dizer, se isso aí fosse Deus, realmente ele teria matado Gideão. Vocês querem se colocar no lugar de Deus? No próprio Deus que eles idolatravam? Que ele julgue o próprio Gideão. O pai de Gideão observou que aquele altar quebrado ali, se ele era Deus, ele era quem teria que ir contra Gideão. E ele quebra aquele altar. E você precisa entender que quando Gideão derruba primeiro os altares internos de idolatria, ele vai demonstrar a mesma valentia de maneira direta contra o inimigo com apenas 300 homens. Ele vence um exército numeroso. Porque a vitória quem deu foi o próprio Deus através de Gideão. E quando você precisa observar que quando o poder da quantidade, o poder do dinheiro, o poder político e o poder do próprio eu, enquanto não for derrubado dos altares do nosso coração, nós não vamos obter vitória. Porque às vezes nós achamos que é o poder do nosso próprio eu. Mas quando nós observamos que Gideão foi apenas com 300 homens e obteve a vitória, nós vamos ver que é através do Deus Todo-Poderoso. É através da revelação que ele tem de Deus com ele. A ponto dele colocar um novelo, uma lã, e dizer, Senhor, ele faz uma experiência com Deus ali. Se o orvalho caísse só naquela lã ali, realmente era o próprio Deus que ia dar vitória. Ele teve ali, vamos se dizer, uma dúvida se realmente ia acontecer ou não, porque era algo grande. E depois de todas essas coisas que aconteceram na minha vida há poucos dias, eu comecei a observar um texto bíblico que nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o propósito de Deus. Porque eu comecei a ver pessoas vindo atrás de mim e dizer, rapaz, eu não sabia que você estava na igreja. Eu não sabia disso. E começou pessoas vir até a mim e pedir oração. E a testemunhar, rapaz, quem era você? Que maravilha que eu estou vendo isso acontecendo. Porque até então eu morava em Campo Formoso, vim para cá. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Eu tomei a decisão
de deixar o que não presta e seguir o propósito de Deus. E o que vem na tua vida, vento que seja contrário, não é para te destruir, não. Se você estiver no propósito de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Entenda no nome de Jesus o trabalhar de Deus ao teu favor. Deus vai dar a vitória a Gideão, mas vai passar-se o tempo e o povo cai em idolatria novamente. Mas sempre Deus está levantando alguém para libertar aquele povo. E a Bíblia vai nos dizer no livro de Juízes, capítulo número 4, nos diz assim o texto: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eudes, que era um dos juízes que já havia libertado o povo, e vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era capitão do seu exército, o qual então habitava em Arose. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. Por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Então o povo uma hora é liberto e outra hora está nas mãos do inimigo. Você já observou que tem gente que está na casa de Deus e volta e meia está manifestado? Que novo nascimento é esse? Que é preciso a pessoa estar volta e meia opresso pelo próprio inimigo? Um povo que já foi liberto. É por isso que em Romanos diz: renovai a vossa mente. Renovar como? Com a palavra de Deus. E o povo está ali opresso novamente. E perceba que isso é algo delicado. Quando diz: os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E quando nos diz que eles faziam o que parecia bom a eles, existem palavras que o inimigo bota na nossa mente. Uma delas, sabe o que é? É que Deus sabe do meu coração. É óbvio que Deus sabe, mas Ele concorda? Deus sabe. É óbvio que Ele sabe do meu e do seu coração, mas uma coisa é saber e outra coisa é concordar, irmãos. Quantas vezes nós fazemos coisas que parecem ser boas, mas você vai entender aqui que se não é na ordem do Senhor, nada vale. E ainda tem outra palavrinha, é o Deus me perdoe, mas... Rapaz, Deus me perdoe, mas ó... Daí é só ladeira abaixo esse mais. Deus me perdoe, viu, Natália? É um exemplo, Deus me perdoe, Natália, mas a Carol, não sei não, ó, não me desce não. Esse Deus me perdoe, irmãos. Tem muita gente descendo ladeira abaixo. E é por isso que esse povo fazia o que parecia bom aos olhos dele. Mas o texto vai dizer que o povo está sendo opresso violentamente por 20 anos. Mas tinha uma mulher por nome Débora, que era juíza de Israel. E nessa época o povo subia até ela para julgar as causas. E o interessante disso tudo é que o texto diz que era Débora, mulher de Lapidote. Que Lapidote significa lâmpada ou tocha. Então a expressão mulher de Lapidote quer dizer o quê? Uma mulher de espírito de poder, ou uma mulher brilhante. E o texto vai nos dizer que essa Débora, capítulo 4 de Juízes, versículo 4 diz: Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquela época. E o povo subia a ela a juízo. Mas por ela ser profetisa, o Espírito de Deus chegava sobre ela e ela tinha revelações. E diante de 20 anos que o povo está opresso na mão do inimigo violentamente, os inimigos tinham 900 carros de ferro. E o exército de Israel não tinha ainda essas ferramentas. Mas o texto vai dizer, Juízes 4:6,
e chamou Baraque. Débora manda chamar este homem por nome Baraque. E ela diz: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai grande gente ao monte de Tabó, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Isso aqui são 2 tribos. E atrai a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com as multidão, e darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se for comigo, irei, porém, se não for comigo, eu não irei. Ela recebe uma revelação de Deus, manda chamar esse homem, e Deus dá a estratégia do que ela deve fazer, do que Baraque deve fazer, chamar aquelas 2 tribos, a quantidade de pessoas, ir até o alto, porque Deus ia dar nas mãos dele aquele exército que estava oprimindo Israel por 20 anos. Mas esse homem, ele manifesta aqui uma falta de fé, porque ele está recebendo uma revelação de Deus, mandaram chamar ele, e o povo não acreditou, ele não acreditou. Ele manifesta uma falta de fé. Se tu for comigo, eu vou. Agora, se não for, e aí nós vamos ver aqui, pontos positivos e negativos. O negativo é que não tinha nenhum homem disponível para ir com ele, disponível de confiança, por conta da falta de fé dele. Mas aquela mulher disse: eu vou contigo, porque ela sabia quem estava falando com ela, porque ela sabia quem deu a revelação. Ela diz: eu vou contigo, mas eu acho algo interessante do que ela diz. No versículo 9 diz assim: e disse ela: certamente irei contigo. Mas fique sabendo de uma coisa, em outras palavras ela está dizendo isso. Ela diz: porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Em outras palavras ela diz: eu vou contigo. Tu está desacreditando? Mas eu vou contigo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a honra não será tua, a honra será na mão de uma mulher, será dada. Porque essa mulher sabia quem estava falando com ela, sabia que o Espírito de Deus havia trazido ali para ela o que ela deveria.